Nós vamos falar sobre a estrutura de saúde, né, que está organizada para o atendimento das pessoas no momento da pandemia. Isso é muito dinâmico, nós temos que mudar toda a estrutura direcionando os pacientes COVID e os pacientes não COVID para poder atender da forma adequada. Então, presta atenção como que ficou. Santa Casa de Araras. A Santa Casa de Araras é para atender os pacientes mais graves, os pacientes que chegam de SAMU, pacientes que chegam de resgate, pacientes que são transferidos da UPA. Lá se destina ao atendimento dos pacientes graves COVID, por questão de fluxo dos pacientes que são encaminhados dessas unidades. Pessoas com sintomas respiratórios, tá, vão passar pela tenda, tá, podem chegar na Santa Casa. Pacientes com suspeita de COVID são atendidos na tenda. E após o fechamento da tenda, após as 19 horas, também tem o fluxo COVID na Santa Casa. Então, Santa Casa de Araras, pacientes graves, né, que são encaminhados às unidades, e pacientes COVID. UPA, pacientes de baixa e média complexidade. Pacientes com cólica renal, pacientes com alterações gastrointestinais, que estão com diarreia, pacientes com dor lombar, pacientes que não têm alterações graves, são atendidos na UPA, né? São pacientes que chegam caminhando, pacientes que chegam com baixo risco, são atendidos na UPA e, se necessário, encaminhadas para a Santa Casa de ambulância de regulação de médico para médico. Outra dúvida importante, CAEM. O CAEM está funcionando normalmente. O que nós fizemos foi uma divisão, nós fizemos uma estrutura, né, nas quais nós conseguimos dividir o CAEM em consultórios, que continua sendo CAEM, e a outra metade se transformou na URC, que são 9 leitos destinados ao paciente COVID. Então, na verdade, é uma estrutura hospitalar que foi resgatada das gestões prévias que transformaram aqueles quartos em consultórios, nós transformamos em quartos para atendimento de paciente COVID, onde tem 2 leitos por quarto, banheiro privativo, tem oxigênio e toda a estrutura. Então, quem tem consulta marcada no CAEM, por enquanto, está sendo atendido normalmente, e as pessoas que estão saindo de alta, ou melhor, de transferidas da Santa Casa, já em fase de melhora, que ainda precisam de oxigênio, antibióticos, estão sendo encaminhados para o URC. Então, dessa forma, a gente consegue atender essa nova demanda de pacientes COVID e estruturar da forma adequada. É importante ressaltar que nós precisamos fazer essa divisão, porque se a Santa Casa ficar lotada de pacientes com sintomas que não sejam graves, como pequenas suturas, com alterações como infecção urinária, ele fica do lado de um paciente COVID, e aí isso pode complicar. Então, é dividir os fluxos para atender melhor. Então, é uma estrutura que tem funcionado. Reforçamos a equipe da UPA e estamos trabalhando para atender a população de uma forma adequada. Lembrando que temos unidades de portas abertas que estão recebendo os pacientes, né, sem marcação de consulta, e aí você pode conferir quais são essas unidades e os horários que você pode ser atendido, que é das 8 até ao meio-dia, sem necessidade de agendamento para aquelas pessoas que têm também alterações de baixa complexidade. Lembrando que a Santa Casa é o hospital de referência para o paciente grave. É isso que nós temos que fazer para adequar o atendimento nesse momento, que está com um aumento de fluxo importante, principalmente os pacientes mais jovens que ainda não foram vacinados, decorrente ao aumento de pacientes COVID.